A denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro repercutiu na imprensa mundial. Nos Estados Unidos, o New York Times destacou que Bolsonaro foi acusado de liderar um vasto esquema para tentar diminuir a confiança no país nas eleições de 2022. Na Argentina, o La Nación disse que plano previa o envenenamento do presidente Lula e a morte de um juiz. No Reino Unido, o The Guardian publicou que o ex-presidente foi acusado de liderar uma conspiração de extrema-direita para permanecer no poder por meio de um golpe militar. Na Espanha, o El País afirmou que Bolsonaro está a um passo de sentar no banco dos réus. Na França, o Le Monde destacou que a denúncia revela um esquema para acabar com a democracia brasileira. Existe um episódio. Um senador, Marcos Duval. Esse senador deu uma entrevista para a revista Veja, dizendo que Bolsonaro havia pedido para ele grampear Alexandre de Moraes. Esse senador depois entrou em desespero. Ele foi procurado por Flávio Bolsonaro e concedeu uma série de outras entrevistas, 4 versões em menos de 48 horas, por um fato que ele admitiu de livre e espontânea vontade. Depois, ele deu a entender para essa base que funciona com recorte só em rede social, que tinha uma arapuca, uma grande trama por trás das contradições dele. A delação do Cid ajuda a entender o que, segundo o ajudante de ordens de Bolsonaro, que testemunha essas conversas, segundo ele, o que foi que aconteceu de verdade. Eu vou ler para vocês o que está na delação de Mauro Cid em relação a esse episódio em específico. Ele está relatado no mesmo trecho que trata ali da contratação de um hacker para tentar invadir as urnas eletrônicas, né? O que acontece? Quando ele é perguntado sobre uma suposta gravação do ministro Alexandre de Moraes, relacionada a Marcos Duval e Daniel Silveira, o que diz Mauro Cid? Responde que Daniel Silveira realizou contato com o ex-presidente, dizendo que Marcos Duval tinha uma gravação do ministro Alexandre de Moraes. Que o ex-presidente, segue Cid, decide então receber Daniel Silveira. E na conversa, Daniel Silveira recua. Diz que não havia gravação, mas que ele, Daniel Silveira, havia sugerido que Marcos Duval gravasse, usando o apoio da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, a arapongagem do Brasil, a espionagem do Brasil, que estava na época sob o comando do Ramagem, também denunciado, que Marcos Duval gravasse usando o apoio da ABIN, do GSI. O presidente, segundo Mauro Cid, disse neste depoimento, nada teria falado. Ele ficou sabendo, Mauro Cid, dos detalhes da reunião pelo coronel Marcelo Câmara, que a partir daí o presidente determinou que não queria mais receber Daniel Silveira. Indagado se houve alguma tentativa de desacreditar o processo das urnas pós-eleições, respondeu que isso não foi organizado, mas que era uma das convicções de Bolsonaro e que alguns ministros ali ainda tentavam pedi-lo a não fazer. Ou seja, este personagem que está preso, que já responde, que teve o benefício da liberdade condicional, ele só precisava se restringir aos horários de ficar em casa impostos pela tornozeleira eletrônica, não aguentou um dia obedecendo ordem, até em shopping ele foi, volta para a prisão. Este personagem pede ao senador Marcos Duval que grampeasse o ministro Alexandre de Moraes, o que por si só já era um crime. O Duval, a Veja, disse que a ordem, o pedido veio de Bolsonaro. Nesse ponto, a delação do Cid e uma das muitas versões apresentadas pelo senador não coincidem. Mas está aí, Marina, mais um episódio da história, da bagunça que se criou e da tentativa de constranger, minar. A delação narra uma série de episódios em que pessoas tentavam gravar ministros do Supremo. Mais um, esse aqui, que virou sintomático,
Tá explicado. E aí o Bolsonaro diz, o Daniel Silveira, eu não quero mais ver aqui. Vamos lembrar algumas coisas. Foi em qual governo que um avião presidencial, na comitiva presidencial, foi pego com toneladas de cocaína? Não foi no governo do PT. Foi em qual momento que nós vimos o grande escândalo da chamada rachadinha envolvendo a família Bolsonaro, envolvendo Queiroz, envolvendo Flávio Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro, porque tudo teria começado com ele. Ou o milagre de ter a loja de chocolate que mais vendeu no país em dinheiro espécie é algo natural. Ou ter mais de 30 imóveis, a maioria adquirido com dinheiro espécie, é algo natural. Um dos maiores esquemas de peculato da história do nosso país envolvendo a família Bolsonaro. Quando a gente fala de crime organizado, imagina a família organizada. É essa. Bem, em qual governo que ocorreu a propina também no MEC para liberação de verbas e recursos do Ministério da Educação? Em qual governo que ocorreu o pedido de $1 por vacina à época da pandemia, para que se pudesse adquirir as vacinas? Em que governo que aconteceu o contrabando de madeira ilegal no Ministério do Meio Ambiente? Daquele ministro, muito lembrado pelo vamos aproveitar a pandemia para passar boiada. Qual governo que foi? E qual governo que foi as barras de ouro que eu citei aqui no Ministério da Educação? Na verdade era isso, barra de ouro. Vamos lembrar algumas coisas. Foi em qual governo que um avião presidencial, na comitiva presidencial... O tempo todo, vamos prender o Bolsonaro. Caguei pra prisão. Ontem eu exagerei aqui um pouquinho, falando que estava assim, uma possível prisão. Exagerei um pouco. Perdão, mas eu só dou risada quando vejo coisas engraçadas. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone, perguntaram a senha. Já desafiei o Alexandre de Moraes que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo para ele. Tem ver as contas particulares da primeira-dama, movimentações ativas. Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter. O tempo todo, vamos prender o Bolsonaro. Caguei pra prisão. Ontem eu exagerei aqui um pouquinho, falando que estava assim, uma possível prisão. Exagerei um pouco. Perdão, mas eu só dou risada quando vejo coisas engraçadas. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone, perguntaram a senha. Eles podem até me prender um dia, mas por qual motivo? Lógico, ninguém quer ser preso. Ontem eu estava sofrendo aqui, ninguém quer perder a liberdade. Não quero dormir longe da minha filha, da minha esposa, de fazer um churrasquinho, de ver os amigos, de colaborar para te mudar esse Brasil. Agora é um arbítrio sem tamanho que está sendo feito com os presos e que será feito comigo. Eu sou a cereja do bolo. Eles podem até me prender um dia, mas por qual motivo? É comum falar, né? Bolsonaro na cadeia, de vez em quando tá todo manchado de jornal, tá aqui. Bolsonaro vai ser preso. Até ontem eu falei demais, né? Falei, lá sobre prisão, até falei um palavrão, que depois eu vi que não podia ter falado aquilo, mas falei, desabafei. Que é o tempo todo prisão. Qual é o crime que eu cometi? Eu tive proposta para ficar nos Estados Unidos quando estava lá. Sequer fala inglês, não podia. Um empresário lá me ofereceu para ser o garoto, né, ou o vovô, para vender imóveis no Rio de Janeiro, lá na Flórida. Com a ajuda de vocês, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo e vamos para mais vídeos.